bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia. Hoje, no direito societário, o TJRJ manteve o Márcio Garcia em uma execução milionária. E no civil, o STJ cortou uma indenização em disputa sobre um sistema de cashback. No Constitucional, o STF derrubou cotas que favoreciam alunos locais no acesso ao ensino superior. E no direito à educação, uma nova lei passou a obrigar água potável e saneamento em todas as escolas públicas. E para fechar, com liberdade de expressão, uma decisão condenou o escritor Anderson França a indenizar o chefe Pedro Benoliel por publicações com teor antissemita nas redes sociais. Mas antes da gente partir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário da Aline Okamoto aqui. Bom dia, batendo ponto. Por aqui, 1 vez para moto e 3 vezes para carro. Sou a favor da autoescola opcional, mas com o exame teórico e prático mais rigoroso. No começo, todo mundo dirige mal mesmo e vamos aperfeiçoando ao longo do tempo com a experiência. Acho uma ótima oportunidade para as pessoas que não possuem o tempo ou dinheiro para a autoescola e acabam dirigindo e pilotando sem habilitação. Entendo ser uma ótima oportunidade para a regularização de muitos motoristas por aí. Muito obrigada pela sua participação, Aline. E teve também a Ana Carolina que pediu pra gente mandar um bom dia. Então, bom dia, Ana Carolina. Já sabe, pega o café, coloca o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa falando de direito societário. O TJ do Rio de Janeiro manteve o ator e apresentador Márcio Garcia no polo passivo de uma execução por dívidas de aluguel de uma academia da qual ele era sócio. A cobrança decorre de contrato de locação firmado pela MG7 e, mesmo após o fiador pagar R$1,5 milhão, a dívida atualizada ultrapassa de R$10 milhões. Embora Márcio tenha formalizado sua saída da sociedade em 2001, o tribunal entendeu que ele seguia atuando como sócio de fato, com base em indícios como a promessa de ressarcir o fiador e o compromisso de pagar honorários advocatícios. Para o relator, desembargador Querubim Schwartz Jr., esses elementos indicam simulação na retirada, desvio de finalidade e tentativa de ocultar dívidas. Com isso, o TJRJ aplicou o artigo 50 do Código Civil e desconsiderou a personalidade jurídica da MG7, alcançando o patrimônio pessoal do ator. Nos embargos de declaração, a defesa alegou omissão, contradição e obscuridade, mas o tribunal rejeitou o recurso e manteve a decisão, reforçando que sócios ocultos ou formalmente afastados podem ser responsabilizados quando continuam influenciando a gestão da empresa. E para nos ajudar com essa questão, a gente fez a seguinte pergunta: como é possível estruturar defesa para impedir ou mitigar a desconsideração da personalidade jurídica, demonstrando que a autonomia patrimonial foi respeitada e afastando alegações de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou tentativa de ocultação de dívidas? E quem vai responder a pergunta de hoje é Henrique Rocha Armando, especialista em direito empresarial pela FGV e CEO do Armando Advogados. Bom, para a gente estruturar uma defesa eficaz quando há um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que justamente estruturar essas duas frentes: afastar o desvio de finalidade e afastar a confusão patrimonial. O desvio de finalidade, como é que a gente afasta? Juntando documentos que comprovem a licitude das operações: contrato social, notas fiscais, contratos com clientes, contratos com fornecedores. Tem que deixar muito claro a ausência de fraude. Quem alega que existe uma fraude é quem tem o ônus de provar que essa fraude existe, e também comprovar a finalidade empresarial, mostrar os atos de gestão que tudo está sendo feito de maneira lícita e que os sócios não estão usando a empresa para fins ilícitos ou interesses particulares. Para a gente afastar a confusão patrimonial, de novo, mais documento. A gente tem que ter bons documentos contábeis, bons documentos financeiros que conseguem comprovar essas transações na empresa, deixar muito evidente que não existe pagamentos cruzados e, além de tudo, comprovar a formalização de negócios que a empresa faz por meio de contratos, por meio de
documentos que comprovem o porquê das relações da empresa. Nessa situação específica, ele acabou sendo condenado como sócio de fato. E aqui tem um comentário interessante que no direito empresarial é considerado como um dos princípios a teoria da aparência, ou seja, ele pode não ser sócio no papel daquela empresa, mas se ele continua exercendo uma atividade como se sócio fosse, a teoria da aparência dá essa possibilidade de reconhecimento dele como um sócio de fato da operação. Por isso que é muito importante a formalização dessa relação jurídica. Se a pessoa não é sócio e está exercendo um ato de gestão, tem que ter um contrato de prestação de serviço, ou até mesmo ele tem que ser um administrador, não sócio, mas que isso fique evidente no contrato social e que tenha documentos que comprovem isso. Quanto menos documentos a gente tem para comprovar, mais forte fica a alegação da teoria da aparência e dá margem para esses reconhecimentos de sociedade de fato, que foi o caso aqui. Um grande abraço. Agora vem cá, você sabia que cerca de 70% dos advogados brasileiros trabalham como autônomos? E para a grande maioria, o maior desafio não é nem a falta de cliente. Sabe o quê? É o fluxo de caixa. O trabalho ele é muito imediato, mas o honorário depende da velocidade do processo, ou seja, da lentidão do judiciário. Pois é, né, Laísa? Se o dinheiro só entra lá na frente, o escritório trava agora. Você deixa de investir, de contratar, de crescer. É aí que entra a antecipação de honorários. Você transforma um crédito futuro em capital de giro imediato, sem precisar esperar o processo acabar. É exatamente isso que a JustCash faz, uma empresa especializada no mundo jurídico, focada em dar liquidez para advogados que têm crédito em ações, mas precisam de fôlego no presente. Se você quer entender como funciona na prática, acesse justcash.com.br. E lembrando, o link vai estar aqui na descrição também, e veja como eles podem acelerar o caixa do seu escritório. Bora voltar com as nossas notícias com direito civil. A terceira turma do STJ reduziu de forma expressiva a indenização que a Redcard, atual Rede, deveria pagar à Zoukin, em contrato para a implementação de sistema de pagamentos com funcionalidade de cashback. As instâncias anteriores haviam fixado valores muito mais altos com base em projeções de faturamento e expectativas de crescimento. No recurso especial, o STJ entendeu que grande parte da condenação estava fundada em lucros cessantes futuros presumidos, sem prova suficiente. Por isso, afastou as parcelas ligadas a receitas hipotéticas e manteve apenas os danos materiais efetivamente comprovados, como investimentos realizados e prejuízos diretos. Com essa reavaliação, o montante devido foi fixado em cerca de 17,4 milhões de reais, com majoração dos honorários advocatícios. A Corte destacou que a indenização por descumprimento contratual deve se limitar a prejuízos demonstrados de forma objetiva e também documental. O caso tem impacto direto em contratos empresariais, especialmente no setor de tecnologia e meios de pagamento, em que projetos inovadores envolvem alto grau de incerteza. A decisão reforça a distinção entre dano emergente e lucros cessantes e exige rigor técnico na prova e na quantificação de danos materiais. Bora falar de direito constitucional. O STF declarou inconstitucionais trechos da Lei de Ingresso da Universidade Estadual do Amazonas, que reservaram 80% das vagas a quem cursou o ensino médio no Amazonas. Por unanimidade, seguindo o relator Nunes Marques, a Corte entendeu que critérios apenas territoriais não podem limitar o acesso ao ensino superior público. O tribunal apontou que reservar vagas só pela origem geográfica viola isonomia e igualdade de acesso e a vedação à discriminação por procedência, garantias previstas na Constituição. Também foi derrubada a regra que restringia cotas indígenas às etnias localizadas no Estado. O STF reafirmou que políticas afirmativas são constitucionais quando voltadas a desigualdades concretas, critérios socioeconômicos, raciais ou de vulnerabilidade, como na Lei nº 12.711 de 2012. No caso da UEA, o critério era apenas geográfico, sem ligação com a redução de desigualdades estruturais. Com o julgamento, bônus regionais e reservas de vagas baseadas só em local de estudo ou residência passam a ter alto risco de questionamento. Estados e universidades que usam critérios exclusivamente territoriais terão de revisar seus modelos. E para os candidatos, o STF reforça que o acesso deve se pautar por mérito e políticas afirmativas constitucionais.
não pela origem geográfica. E a pergunta do episódio de hoje é justamente sobre essa notícia. O que você acha? Cotas baseadas apenas na origem geográfica do candidato devem ser consideradas inconstitucionais? Deixe a sua opinião nos comentários. Ainda falando de educação, foi sancionada a Lei nº 15.276 de 2025, que obriga todas as escolas públicas do país a oferecer água potável e condições adequadas de saneamento básico. A norma, originada do PL 5.696 de 2023, altera a LDB e a legislação da alimentação escolar para incluir esses itens entre os deveres diretos do poder público. A lei reparte responsabilidades entre União, Estados, municípios e Distrito Federal e autoriza o uso de verbas da alimentação escolar em obras e adaptações de água e saneamento, inclusive em emergências. Em caso de descumprimento, podem ser suspensos repasses de programas federais, como o PDDE, salvo se houver prova de falta de recursos ou inviabilidade técnica. O texto foi impulsionado por dados do Censo Escolar de 2023, que apontaram mais de 1 milhão de alunos em escolas sem acesso adequado à água potável. O legislador ressaltou que saneamento precário compromete frequência, saúde e desempenho, ligando diretamente o tema ao direito fundamental à educação. A lei prioriza escolas rurais, em comunidades remotas e regiões historicamente mais vulneráveis e incentiva soluções sustentáveis, como captação de água de chuva quando viáveis. Na prática, reafirma que o direito à educação inclui condições materiais mínimas de saúde, higiene e dignidade, e não apenas a matrícula ou existência física da escola. Bora para nossa última notícia do dia com o direito civil. A juíza Tânia Paim Caldas de Abreu, da 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro, condenou o escritor e jornalista Anderson França a pagar R$50 mil em danos morais ao chefe Pedro Benoliel por publicações nas redes sociais com conteúdo antijudaico, consideradas ofensivas e além dos limites da liberdade de expressão. As postagens feitas em outubro de 2023, durante o conflito na faixa de Gaza, chamavam Pedro de genocida e vinculavam sua atuação a estereótipos negativos ligados à comunidade judaica. Na ação, ele alegou que não se tratava de crítica política, mas de ataque à sua identidade religiosa e étnica. Na sentença, a magistrada entendeu que as manifestações não estavam protegidas pela liberdade de expressão, por ultrapassarem o debate público e configurarem ofensa pessoal com conotação discriminatória. Além da indenização, determinou que Anderson publique retratação nas mesmas redes em que divulgou as ofensas. A decisão reforça que manifestações com teor antissemita podem gerar responsabilidade civil e dever de reparar danos morais. Na prática, o caso ajuda a traçar a linha entre crítica legítima e discurso de ódio, e reafirma a proteção judicial de grupos vulneráveis quando há ofensas baseadas em preconceito. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa quarta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente e deu o que falar a questão da autoescola na edição passada. Então, se você ainda não escutou, vai lá escutar e ver o que o pessoal tá falando. Quero agradecer a Dali Viegas, Shirley, Gisele, Reinaldo, Isabela, Ciborgue, Bela, Aline, Ana, Vinícius, Karina, Diogo, Kellen, Cris, Guilherme Chaves, Bianca Martins, Felipe e Lara. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery que a gente está sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até amanhã.